Olá, nós estamos de volta para mais um vídeo da nossa série Ética Cristã. Respostas bíblicas para questões atuais e muitas vezes difíceis e também desafiadoras. Hoje nós vamos falar sobre ética cristã para o Antigo Testamento. Como ler o Antigo Testamento? Como compreender melhor o Antigo Testamento? Esta que é a primeira parte da Bíblia Sagrada. Bem, antes de qualquer coisa a ser dita, para que eu não seja tomado aqui como herege ou qualquer outra coisa parecida, é preciso ressaltar a inspiração do Antigo Testamento. Sim, o Antigo Testamento parece algo óbvio, mas precisa ser reafirmado. É palavra de Deus inspirada para as nossas vidas. E eu me recorro às palavras de Paulo em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Quando Paulo faz a afirmação que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está se referindo primeiramente ao Antigo Testamento, pois até aquele momento não havia ainda sido organizado, formado a segunda parte das Escrituras, ao qual chamamos de Novo Testamento. Mas é claro que hoje, após a formulação do Novo Testamento, essa afirmação de Paulo, ela se aplica a toda a Escritura. Ambos os testamentos, Antigo e Novo, inspirados por Deus. São palavras escritas por homens, mas que sofreram o sopro do Altíssimo. Foram escritas debaixo da vontade de Deus e de seu direcionamento. O Antigo Testamento, além de inspirado, ele também é necessário. Existem algumas vozes dizendo que o Antigo Testamento é obsoleto, é desnecessário, não deveria estar incluso na Bíblia cristã, mas sim, além de inspirado, é necessário porque por meio dele compreendemos o motivo, o processo pelo qual Deus busca salvar a humanidade. Além disso, são muitos os ensinos e os edificantes testemunhos de homens e mulheres que venceram por meio da fé. Agora, a gente entra no ponto aqui de tensão, no lidar com o Antigo Testamento no nosso dia a dia. Observe, eu já declarei e reitero que o Antigo Testamento é palavra de Deus inspirada para as nossas vidas. Porém, nem tudo que nele está tem validade para os nossos dias. É palavra de Deus, sim, mas nem tudo que nele está tem validade para o tempo em que vivemos. É preciso cautela, discernimento na leitura e na prática do Antigo Testamento, porque aqui vai uma séria advertência. Parte das heresias, das aberrações, dos conceitos e comportamentos estranhos ao Evangelho é fruto de uma má leitura, de uma má compreensão do Antigo Testamento. Infelizmente, muitos cristãos são mais discípulos de Moisés do que discípulos de Jesus. São pessoas que vivem mais na dimensão do Antigo Testamento do que na dimensão do Novo Testamento. É preciso alerta a respeito disso. Existem igrejas que só pregam passagens do Antigo Testamento. É preciso a gente entender que a gente vive em um tempo do novo pacto, da nova aliança e debaixo dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, por isso, vai aqui 3 dicas, 3 princípios para uma leitura mais correta e saudável do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, os mandamentos e demais ensinos do Antigo Testamento devem ser ratificados no Novo Testamento para terem a sua devida validade. Gente, esse princípio de interpretação,
ele se faz necessário, pois nós estamos em um novo pacto, uma nova aliança entre Deus e a humanidade, oficializada por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O antigo pacto foi realizado no Monte Horebe entre Deus e Israel, por meio do sangue de animais. O novo pacto foi realizado no Monte Calvário, entre Deus e a humanidade, por meio do precioso sangue de Jesus. Por isso, a necessidade de que os mandamentos e os ensinamentos do antigo pacto, da antiga aliança, sejam então ratificados, confirmados em Jesus e também por meio dos seus apóstolos, para que tenham então a devida validade. Então, tudo que você tem ali no Antigo Testamento precisa ser ratificado em Cristo e em seus apóstolos, ou seja, nas cartas apostólicas, para que tenham a devida validade para hoje, no tempo em que vivemos. Eu me recorro agora às palavras do pastor Antônio Carlos Costa, que, colaborando com esse entendimento, ele diz o seguinte: estudar a Bíblia sem a mediação do Evangelho é uma desgraça. O Evangelho nos protege do mau uso da Bíblia, a graça nos protege da lei e Cristo nos protege de Moisés. Bem, um segundo princípio é entender e perceber Jesus como o cumprimento perfeito do Antigo Testamento. Quando lemos o Antigo Testamento, é preciso fazê-lo com o entendimento de que tudo que nele está apontava para algo maior, superior, e nesse caso apontava para a pessoa de Jesus. Assim, compreenderemos que tudo que foi cumprido em Cristo é desnecessário. Em alguns casos, permanece o princípio, mas a prática literal ela passou a ser desnecessária. A gente tem alguns exemplos, a citar: o sistema sacrificial, a obediência da guarda do sábado, o templo como lugar onde Deus habita. Muita coisa aí cumprida em Cristo se tornou desnecessário, obsoleto, mas o seu princípio, claro, permanece: o princípio de descanso, o princípio do sacrifício vivo e santo, o princípio de ver a igreja como casa de oração, a importância do viver em comunidade. Então, observe o que o próprio Jesus diz em Mateus no capítulo 5 e no verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Quando Jesus afirma que veio cumprir a lei, ele está afirmando que veio dar à lei o seu pleno sentido. Ou seja, Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi vivido e praticado na antiga aliança. Tudo que se viveu no Antigo Testamento apontava para algo maior, apontava para o Cristo de Deus. Romanos capítulo 10, verso 4, Paulo afirma: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. E isso significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei. O fim da lei é Cristo. E aí a gente conclui o nosso vídeo com o terceiro e último princípio para uma leitura mais saudável e correta do Antigo Testamento. Gente, é claro que existem outros princípios, existem outras formas de interpretação, mas eu creio que essas são as mais urgentes e necessárias por enquanto. Então, perceba, as declarações presentes no Antigo Testamento precisam passar pelo crivo do ensino de Cristo, precisam passar pelo crivo do Evangelho. E mais uma vez eu me recorro ao pastor Antônio Carlos Costa, que nos ensina a estudar a Bíblia, a estudar o Antigo Testamento com a mediação do Evangelho. Você quer ver um exemplo? Olha só o que Davi declara no Salmo 35, verso de número 8. Ele diz assim: venha sobre o inimigo a destruição. Repito, Davi está orando,
e está declarando: venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar. Essa é a parte A aqui do Salmo de número 35 e verso 8. Estes são salmos imprecatórios, são orações marcadas pelo desejo de que um mal recaia sobre uma pessoa, né? É aquela oração suplicando justiça e o juízo de Deus sobre o inimigo. Será que a gente deve fazer esse tipo de oração hoje? É óbvio que não, sabe por quê? Porque a gente deve ler o Antigo Testamento, passando pelo crivo do Evangelho. E o Evangelho nos ensina isso aqui. Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo palavras do próprio Jesus: amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha mais cautela, mais sabedoria e maior saúde na leitura e na interpretação do Antigo Testamento.